Olá, meus irmãos, bem-vindo mais a um vídeo, né? Hoje eu quero trazer para alguns irmãos que estão aí nos acompanhando algumas características de uma igreja que está doente e contrapor com as características da igreja que está sadia. Quero ler para vocês aqui um versículo em Atos capítulo 9, versículo 31, né? Está em Atos 9, verso 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Amém? Quero que você entenda o seguinte: quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos é um historiador chamado Lucas, que também era médico, companheiro do apóstolo Paulo. E ele escreve isso para um homem chamado Teófilo, que me parece ser um homem recém-convertido. Ele escreve o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, e também Atos dos Apóstolos, que é uma continuação do Evangelho de Lucas, que vai mostrar o crescimento, o surgimento da igreja primitiva no século I, né, logo aí depois da crucificação, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, né, e da ascensão dele. Vai começar ali no dia em que ele ascende, né, no dia em que ele é levado ao céu e o Espírito Santo depois desce no capítulo 2. E eu quero trazer para vocês aqui algumas marcas de uma igreja sadia e contrapor com uma igreja que está doente e vice-versa. Amém? Quero que primeiramente os irmãos prestem bastante atenção em uma coisa. Uma igreja que está sadia, ela cresce geograficamente. Preste atenção, né? Que diz assim no verso 31, que as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Quero que você preste atenção nessa ordem. Porque quando Jesus disse que nós deveríamos ir pregar o Evangelho, ele diz o quê? Eu quero que vocês preguem na Judéia, em Jerusalém, na Judéia, na Galiléia, em Samaria e por todos os confins da terra. Ou seja, em todo o mundo, em tudo aquilo que existe, em tudo aquilo que tem geografia, aquilo que é palpável, aquilo que tem terra, o Evangelho será pregado. Mas primeiro, ele vai começar na Judéia, vai passar pela Galiléia dos gentios e por último chegar em Samaria. E daí para frente ele vai se deslocar numa velocidade incontrolável. Então, uma igreja cresce geograficamente, meus irmãos. A igreja tem que crescer geograficamente. Uma igreja que está fundada em um lugar, num local, ela exerce influência sobre aquele local. Ela exerce influência sobre aquele bairro, sobre aquela quadra, aquele distrito ali em que ela está. Se uma igreja não exerce esse tipo de influência sobre um bairro, sobre um distrito, sobre a sua rua em que ela está, essa igreja não tem força geográfica, ela não tem capacidade de influenciar o meio onde ela está. Então ela não está cumprindo aquilo que ela tem que cumprir, que é a grande comissão, que está lá em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Amém? Então, essa é a ideia. Uma igreja sadia, ela tem que estar presente em um lugar. Elas têm que estar fazendo a obra ali geograficamente. E não somente isso, mas também tem que estar expandindo as suas fronteiras. O que eu quero dizer com isso? Uma igreja que está sadia, ela tende a crescer em espaço, ela tende a aumentar o seu prédio, ela tende a aumentar os seus pontos de congregação, ela tende a aumentar os seus pontos de pregação, os seus dias de evangelismo, a sua influência sobre o seu bairro. Uma igreja que tem influência, que tem capacidade de expandir-se geograficamente, sente a presença da igreja na hora. Você chega em algum lugar, você sente que aquela igreja ali, quando você chega numa igreja, perdão, você sente que aquela igreja exerce influência sobre aquele lugar, sobre aquele bairro, sobre aquela cidade, sobre aquele vilarejo, sobre aquele condado. Então, uma igreja, ela tem que ter influência geográfica, ela tem que crescer geograficamente. Em contrapartida, se uma igreja não cresce geograficamente, ela está doente. Por quê? Porque mostra que ela não está entendendo qual é a missão dela, que é pregar o evangelho ao mundo. Se um pastorado, se a liderança e se os membros não têm esta ideia de que sua igreja deve se crescer geograficamente, estendendo seus domínios e suas fronteiras, essa igreja está morta, ela está doente. Amém? O segundo ponto que eu quero que você preste atenção é que ele diz que essa igreja cresce numeralmente ou numerologicamente, em quantidade. Preste atenção que esse aqui é um ponto muito complicado de discutir, porque tem muita gente que diz que, porque a igreja dele tem muitos membros, é uma igreja boa, é uma igreja que cresce, é uma igreja sadia. Mas isso não tem nada a ver. Na verdade, o que está sendo falado aqui é que essa igreja verdadeira, a igreja de convertidos, se multiplica. A igreja verdadeira se multiplica. Eu quero que você observe comigo aqui em Atos capítulo 2, uma prova de que eu estou dizendo para você é verdade. Preste atenção que isso aqui é o início da igreja. Isso aqui é o início da pregação do evangelho.
E aqui vai mostrar que 120 pessoas estavam orando no ato do templo, no pátio do templo. E aqui no verso 41 de Atos 2, versículo 41, diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, uma igreja que está sadia, ela cresce numerologicamente, ela cresce em maneira quantitativa, certo? Ela cresce em tamanho, ela cresce em quantidade de membros, em quantidade de batizados, em quantidade de pessoas que são alcançadas, em quantidade de pequenos grupos, em quantidade de pessoas que se agregam às fileiras daquela igreja. Amém? Não só na liderança, mas também na membresia, no membro de banco da igreja. Se uma igreja está sadia, ela tende a crescer, ela tende a angariar almas para o reino de Deus. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque tem muita gente que acha que por uma igreja estar vazia, ela está sadia, né? Na verdade, não. Se uma igreja ela não consegue impactar um lugar geograficamente e não consegue impactar pessoas a fim de trazê-las para Deus, então essa igreja está reprovada. Essa igreja não tem capacidade de espalhar o evangelho. Essa igreja não tem capacidade de passar o evangelho para frente. Essa igreja não é uma igreja sadia, é uma igreja que está doente, certo? Então, esta é uma marca da igreja que está sadia, ela consegue trazer almas para Jesus. Em contrapartida, uma igreja que não consegue trazer almas, que não consegue pregar o evangelho, que não entende a grande comissão, que é fazer discípulos independentemente do seu cargo, independentemente da sua condição financeira, independentemente da sua condição política e da sua condição social, você tem que fazer discípulos. Amém? Um crente tem que tirar outro crente. Não é ficar somente nas costas de um pastor. O crente tem que fazer a sua parte. As pessoas costumam achar que é pastor que gera ovelhas, é pastor que faz ovelhas. Não, é o pastor quem tem que ficar pregando, é o pastor quem tem que ficar ensinando, é o pastor quem tem que ficar chamando. É mentira, irmãos. Isso é conversa para boi dormir. É você que está sentado no banco quem tem que fazer esse tipo de coisa. Certo? É você quem tem que convidar o irmão. Deixa eu te fazer uma pequena analogia aqui. Certo? Numa sala de aula, nós temos um professor que dá aula para 30 alunos. E cada um desses 30 alunos tem um pai, uma mãe e tem um irmão, que não está na sala de aula com ele. Certo? Então, se nós pegarmos aqueles 30 alunos e multiplicar com as suas famílias, teremos 120 pessoas. Então, aquele professor, ele impacta a vida de 120 pessoas, começando pelos alunos que estão dentro da sala dele. E assim é também numa igreja, irmão. Certo? Um pastor, ele impacta as pessoas que estão sentadas, mas aquelas que estão ali sentadas ouvindo tem que impactar as demais que estão ao seu redor. Senão, a palavra fica infrutífera, a palavra não funciona, o crente não anda, o crente não vai fazer com que a grande comissão seja cumprida. Então, temos que entender que a grande comissão é um mandamento. Eu e você, nós temos que fazer discípulos, ou pelo menos tentar. Né? Pelo menos tentar, pelo menos abraçar a causa. E se nós fracassarmos, é porque Deus tem algum motivo para que nós fracassemos. Mas, em primeiro lugar, nós temos que tentar fazer aquilo que Deus mandou. Fazer com que a igreja cresça numerologicamente, né? Numericamente, quantitativamente. Amém? Em último lugar, eu quero que vocês prestem atenção, que ele diz o seguinte, em Atos capítulo 9, versículo 31, ele diz assim, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Irmãos, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa parte, porque é talvez a parte mais difícil no dia de hoje, né? Porque há igrejas que têm capacidade geográfica, elas estão em muitos lugares, há muitas igrejas pentecostais, igrejas reformadas, que têm muitas congregações espalhadas por uma cidade. Eu mesmo morei em Uberlândia, havia muitas Assembleias de Deus, muitas presbiterianas, e muitas das vezes era sentido o seu impacto geográfico. Muitas metodistas, e o seu impacto geográfico era sentido. Você via de longe, né, onde estavam se reunindo os crentes, você via de longe onde tinha as igrejas, porque eram igrejas bonitas, igrejas grandes, e de longe você conseguia enxergá-las, ver ali os carros amontoados nas suas portas, e até mesmo era chamativo, porque era bonito de ver. E também você vê que muitas igrejas têm muitos membros, que muitos membros eles estão ali angariados às fileiras da igreja. Mas há um problema que não conseguimos ver. Nós não conseguimos ver como essas pessoas que frequentam as igrejas estão. E é aqui que eu quero quero explicar para você, quero que você entenda que nem sempre número e geografia significa qualidade. Pois bem, preste atenção. Nós entendemos que a palavra do Senhor, ela frutifica de dentro para fora. Ela frutifica no interior do homem, na alma do homem, no espírito do homem, fazendo com que esse homem mude o seu pensamento em relação a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, e ele frutifica para o exterior em obras, certo? Mas olhar as obras não nos mostra que aqueles irmãos estão crescendo na graça de Deus, certo? Então nós temos que observar
por último, um aspecto e também muito importante, não menos importante do que a geografia e a quantidade de pessoas, mas a qualidade com que essas pessoas crescem na obra de Deus. Por exemplo, se eu pegar um irmão que em 1 ou 2 anos de culto a Deus, em 1 ou 2 anos de convertido, ele não apresenta um crescimento espiritual, pelo menos convincente, então eu tenho que duvidar se o ensino da igreja é competente para tal coisa. Por exemplo, nós temos o famoso aluno que se interessa pela aula do professor e o aluno que é desinteressado. Eu não estou falando do aluno que é desinteressado, eu estou falando do aluno que é interessado, daquele que tem interesse em aprender. Se o professor é bom, o aluno cresce rapidamente na matéria, ele cresce, ele gosta da matéria, ele anda junto com a matéria por conta do professor e por conta dele, porque ele é bom aluno e o professor é bom. Soma-se as duas coisas, a bondade do professor e a bondade do aluno. Mas quando eu possuo um professor ruim, eu dificulto as coisas. Ou quando eu possuo um aluno que não está interessado, é aí que a coisa não funciona mesmo. Porque não adianta o professor ser bom quando o aluno não está interessado. Mas na igreja a coisa é exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma situação. Quando eu tenho um membro que está interessado na pregação, que está interessado em crescer na graça de Deus, e eu tenho uma liderança que não está interessada em alimentar os seus membros, eu tenho um problema grave. Vou fazer com que aquela igreja congele, aquela igreja morra, aquela igreja tenha dificuldades de avançar. E quando eu tenho uma liderança que quer ensinar, mas uma membresia que não quer aprender, não tem interesse, eu tenho outro problema, que talvez é pior do que o outro. Porque aí eu vou ter pessoas que não têm interesse em frutificar a palavra. Certo? Então nós temos que estar preocupados com aquilo que é pregado, com aquilo que é ensinado, com aquilo que é pastoreado, aquilo que é passado, aquilo que é reproduzido na igreja. Por exemplo, se você ficar o dia todo escutando o que é heresia, o máximo que você vai poder aprender é heresia, meu irmão. Você não pode aprender algo que é bom para ti. Não vai aprender algo que te salva. Se eu ficar falando para você receber vitória, 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 todo dia, toda vida, você vai querer receber só vitória. E isso é uma grande heresia que está matando muitos crentes. Se não, já matou. Porque eu estou oferecendo para uma pessoa algo que Deus não vai dar, né? Algo que Deus não vai fazer. Por exemplo, se eu falo que alguém que está quebrado ou que está com dificuldade financeira, Deus vai entrar com a providência e Deus não entra, então eu faço de Deus mentiroso. Eu faço de Deus um Deus charlatão. E esse Deus nosso não vale a pena seguir. Se eu falo que Deus pode resolver o problema do seu casamento, o problema da sua vida, e esse Deus nosso não resolve, esse Deus nosso ele não resolve, pelo menos na hora que você quer que resolva, então eu faço o nosso Deus um charlatão. Eu faço da obra da cruz um charlatanismo. Eu faço da obra da cruz uma mentira. E é por isso que nós temos que prestar atenção naquilo que está sendo pregado. Porque é uma igreja sadia, uma igreja que é sadia, ela prega a escritura sagrada, ela prega a palavra de Deus, ela prega a vontade de Deus, ela prega os decretos de Deus, ela prega o Salmo, ela prega o Antigo Testamento, ela prega o Novo Testamento, ela prega Apocalipse, ela prega Gênesis, ela prega Abraão, Isaac e Jacó, ela prega todos os juízes do Antigo Testamento, todos os profetas, ela vai pregar todos os 4 evangelhos, ela não vai pegar a sua promessa e ficar falando que você é cabeça e é cauda. Você foi feito para servir ao Criador, você foi feito para servir aquele que está no alto, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que é Espírito. Você foi feito para servir a Trindade e não foi feito para ser passado para trás. Você foi feito para servir a Deus e não para servir aos homens. Amém? A Bíblia diz que Pedro fez um discurso muito interessante na frente dos fariseus. Ele fala assim, é mais importante obedecer a Deus do que a vocês homens. Eu não posso simplesmente largar a bandeira do Senhor e obedecer aos homens. É preferível que eu morra obedecendo a Deus do que fique vivo para sempre obedecendo aos homens. Porque Deus vai me condenar por obedecer aos homens, mas vai me ajudar, vai me salvar, vai me proteger por obedecer a Ele. Amém? Independentemente do que aconteça. Então, quando eu tenho uma igreja que está doente, uma igreja que está saturada de heresias, e seus membros não crescem espiritualmente, então eu devo reavaliar se aquela igreja ali para mim é o que eu tenho que ficar. Amém? Eu devo reavaliar se eu estou crescendo na graça de Deus, se eu quero crescer na graça de Deus, será mesmo que aquela igreja em que eu estou está me beneficiando ou está me atrasando? E outra coisa, se eu posso fazer alguma coisa para ajudar esta igreja, por que eu não faço? Amém? Por que eu não vou fazer? Por que eu não vou ajudar? Por que eu vou deixar a igreja ser saturada com heresias e com blasfêmias que ofendem a Deus? Certo? Eu queria que você pensasse nesse pequeno vídeo que eu fiz sobre a saúde e a doença da igreja, porque é algo muito, muito atual. As igrejas muitas das vezes têm poder geográfico, têm poder numérico, mas não têm poder espiritual. As pessoas não mudam de vida, as pessoas não se avivam. Elas vão para o culto às 7 horas, saem de lá às 9 e elas estão do mesmo jeito, meu irmão. Elas estão, para não falar que está pior. Porque às vezes toma raiva de um pastor, toma raiva de um membro que falou alguma coisa no microfone, sai de lá mais doente do que entrou.
Tem igrejas que estão adoecendo seus membros, que estão chutando seus membros para fora delas. Tem igrejas que estão largando o ID, estão largando a obra de Deus, as coisas simples que é pregar a palavra de Deus, a coisa simples que é viver a palavra de Deus, que é entender a palavra de Deus, meu irmão. Tem igrejas que estão largando a base, estão vivendo de ilusão, estão vivendo de conversinha, estão vivendo de heresias, meus irmãos, estão vivendo de sal grosso, de água ungida, de bênção, de cajado de Jacó de plástico. Tem igrejas que estão vivendo desse tipo de coisa, meus irmãos. Tem igrejas que estão vivendo de iludir as pessoas. Tem pastor que se tirar o dinheiro, se tirar a ganância, se tirar o diabo, ele perde o serviço, ele não sabe pregar outra coisa, ele não sabe pregar Deus, ele não sabe pregar Jesus, ele não sabe pregar o Espírito Santo, ele não sabe uma escatologia, ele não sabe a doutrina da salvação, ele não sabe a doutrina do arrependimento, ele não sabe a doutrina do Espírito, ele não sabe os dons do Espírito, ele não sabe o fruto do Espírito, ele não sabe as coisas básicas. Há membros de igrejas que não sabem o que é redenção, o que é conversão, o que é arrependimento, o que é pecado. Eles não sabem o que é a Trindade, eles não sabem quem que é Deus o Pai, quem que é Deus o Filho, quem que é Deus o Espírito, eles não sabem a obra da cruz, eles não sabem quem Deus é, eles não fazem a mínima ideia, então com a Bíblia na mão, indo para igrejas que não focam nesse tipo de coisa. Há igrejas, meus irmãos, que tem escolas dominicais que não ensinam esse tipo de coisa, são coisas aparentemente ridículas. Né? Se você pegar um crente aí que tem o mínimo de vida espiritual e o mínimo de entendimento espiritual, ele jamais vai ouvir uma pregação desse tipo. Ele jamais vai entender, ele jamais vai querer saber do porquê que isso existe. Certo? Então, assim, abra seus olhos, veja se você está doente, se sua igreja está doente, e veja se sua igreja está sadia. Porque se ela estiver sadia, dê glórias a Deus por isso. Dê glórias a Deus pelo entendimento da igreja e daquilo que você tem passado por ela. Aquilo que você tem vivenciado. Se a sua igreja, se o seu pastor é um pastor saudável, ore para que Deus continue mantendo ele assim, a sua igreja assim, para sempre assim, até o retorno de Jesus. Agora, se a sua igreja está doente e você vê que não tem salvação, não adianta você brigar, não adianta você levantar contra o movimento, eles vão continuar nessa. Então eu te sugiro a reavaliar a saída sua dessa igreja. Porque as escrituras dizem que é melhor você entrar aleijado, sem olho, sem um braço, sem uma perna, no céu, do que entrar inteiro nas portas do inferno. Amém? Então tenha cuidado. Que Deus possa te abençoar, possa te guardar, possa te ensinar, possa te fortalecer nesse tempo tão difícil. Fique com Deus, que Jesus Cristo te abençoe. Em nome de Jesus, um grande abraço e até o próximo vídeo.